Minha dama, vou te dar um conselho que vale ouro. Inclusive, pode ser o ponto inicial da sua transformação ainda nesses últimos 4 meses de 2025. O conselho é simples, direto ao ponto. Você sabe que eu não gosto de enrolação. Se você quiser pegar a mensagem principal desse vídeo é: fale menos e prove mais. Cresça em silêncio. Enquanto 99% das pessoas estão ocupadas por aí, reclamando das suas vidas, enquanto estão se comparando nas redes sociais, se distraindo, você pode usar esses próximos 4 meses para calar a boca de todo mundo com a sua transformação. E hoje eu vou te entregar 4 chaves, 4 conceitos que mudou completamente a minha vida e pode mudar a sua também, sem precisar esperar que aconteça um caos para dar um passo inicial. Então, seja mais esperto do que 99% das pessoas, fica comigo aqui nesse vídeo, nos próximos minutos, até o final desse vídeo, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Muito prazer, sou Rosane Oliveira, sou criadora do movimento Seja a Dama da Sua Vida. Esse é um movimento onde eu direciono mulheres para deixarem de ser sobreviventes e viver no piloto automático, governando e dominando a sua própria vida com muita clareza e intenção. O que você vai ouvir aqui hoje não é uma teoria bonita, tá? É um método prático que, inclusive, eu utilizo no programa Seja a Dama da Sua Vida e, claro, pratico também no meu dia a dia. E esse método já transformou a vida de várias mulheres. Então, antes de eu te falar essas 4 chaves, vou te contar algo. Mudar não é difícil. Difícil é você ficar adiando e se contentando na vida mediana que você está levando até hoje. A maioria de nós só se mexe quando a vida se desaba de alguma forma. Tem que precisar esperar algo muito ruim acontecer para que a gente venha dar o primeiro passo. Mas eu vou te mostrar por que isso acontece e depois eu vou te dar um plano prático e simples de apenas 3 meses para você conseguir sair desse lugar agora sem precisar que aconteça um caos ou algo muito importante para você tomar a decisão de mudar. Então vamos aplicar e entender esses conceitos dessas 4 chaves. Chave número 1 se chama a linha da dor. Existe um momento em que a dor de permanecer como está é muito maior do que a dor de mudar. E esse é simplesmente o ponto de virada. A maioria das pessoas só percebe isso, que precisa mudar, depois que acontece uma tragédia na vida, depois que elas perdem uma pessoa que ela gosta muito, depois de ela perder a oportunidade de um emprego que ela tanto queria. Mas você pode se antecipar. E aqui é onde a dama que domina o seu jogo entra em cena. Porque você pode decidir antes. E para te ajudar de maneira prática, eu vou te falar agora um exercício bem prático, bem legal de fazer. Pega papel e caneta e responda essas 2 perguntas que eu vou te falar agora. E você vai precisar encarar essas perguntas para você ter clareza dessa chave, dessa linha da dor que você está vivendo, certo? Primeira pergunta é: se eu continuar como estou, como estarei em 5 anos? E a segunda é: se eu mudar hoje, como eu estarei em 5 anos? Então, olha bem para esse papel, para essas suas respostas, porque essa será a sua linha da dor. É como se fosse uma goteira fraca, mas que se você deixar ela pingando aí todo santo dia, com constância por muito tempo, a consistência dessa goteira vai acabar quebrando até concreto. Então, o segredo está nessas 2 respostas que eu te falei agora, certo? A chave número 2 é: substitua vícios ruins por bons hábitos. Entenda, minha dama? Vício não é só cigarro, doce, álcool, mas é tudo aquilo que você faz no piloto automático para fugir da sua realidade. Hoje em dia, inclusive, está uma epidemia da distração sobre scroll de vídeos de Instagram, TikTok e tudo mais, uma distração, não é? Ou seja, aquela série também que você fica de madrugada dentro assistindo, aquela comida que você come compulsivamente sem mesmo estar com fome. E pasme, você não consegue eliminar o vício, mas você pode substituir. Eu, particularmente, também estava com vício. Vou confessar pra você aqui, tá? Eu estava com vício de ficar levando o celular todos os dias à noite pra cabeceira da minha cama, porque era meu despertador. E aí, quando eu me dava conta, eu já estava ali me prejudicando, perdendo horas de sono e acabava acordando no outro dia indisposta, cansada, culpada. E aí, o que aconteceu? Eu percebi esse vício e já troquei por um hábito bom. Que foi o quê? Agora eu deixo o celular em outro cômodo da casa, comprei um despertador analógico e agora levo um livro de cabeceira para minha cama. Então eu troquei essa procrastinação da distração por hábito de leitura e escrita. Por quê? Eu fiz uma comparação e antes eu me sentia cansada, improdutiva, culpada e depois, usando só o despertador analógico e a leitura, eu dormia, né, com muito mais qualidade de sono, amanhecia mais descansada, mais disposta. Então eu quero que você agora olhe para você e para sua vida. Qual vício ruim que está te prejudicando aí sutilmente que pode ser substituído por algo que te fortaleça?
Não precisa ser algo grande demais não, tá? Por exemplo, não tô fazendo nada pra minha saúde, mas agora amanhã vou correr 20 quilômetros. Não faça isso, porque você vai se frustrar e aí vai dar errado, você vai realmente achar que isso não dá certo pra você. Comece com pequenas coisas, pequenos hábitos, certo? Então, o fato de eu ter mudado, tirado esse vício e colocado um bom hábito, eu comecei o processo criativo do meu livro, que eu sinto muito feliz e eu conto pra você em um outro momento, tá bom? Terceira chave, motivação real. Eu já persegui metas que nem eram minhas. Já aconteceu isso com você também? Sabe aquelas metas que todo mundo diz que você precisa fazer para poder conseguir alcançar tal coisa e tal, tal, tal? Isso acontecia porque eu não sabia aonde eu queria chegar, eu não sabia nem sonhar. Isso há alguns anos atrás. Sempre me sentia cansada, frustrada, aquele sentimento de incapacidade, de que eu nunca era boa o suficiente. Todo mundo que cumpria fazer essas metas conseguia chegar a algum lugar, menos eu. Não conseguia de jeito nenhum. E isso é a mesma coisa de você usar um belo salto alto, mas o seu pé tá esmagado por dentro. Finge que até tá tudo bem, mas ali por dentro tá ali o pé que tá um horror. Por isso que é importante você se conhecer a ponto de ser fiel à sua intuição e, claro, ter um plano, um planejamento muito claro das suas metas e dos seus objetivos para você alcançar o seu maior sonho. Para isso, tem também uma pergunta poderosa. Se eu já tivesse todo o dinheiro do mundo, eu realmente estaria fazendo ainda isso? Ou seja, com essa resposta você vai entender se a motivação do que você está fazendo está te levando realmente para o seu objetivo, para o seu sonho maior, ou se você está fazendo só porque é o que as pessoas estão falando e tem expectativa sobre isso. Então, quando eu percebi que a metade das minhas metas era simplesmente para suprir as expectativas alheias, eu tive essa percepção e falei, não tá certo isso. Então, eu não vou mais viver pelo que os outros querem. Eu vou mergulhar, entender quais são os meus sonhos, quem sou eu, aonde eu quero chegar. Quando eu tive clara essa percepção, e aí eu tomei a decisão e tomei a ação de não ficar mais vivendo as metas dos outros. E hoje, o meu plano de realização é totalmente baseado a um valor que é visceral para mim, que é a liberdade. E de 10 objetivos, eu resumi para 4, que são as 4 liberdades que eu também ensino dentro do programa Seja a Dama da Sua Vida, que é a liberdade de ser, de fazer, de ter e de estar. E eu vivo isso todo santo dia. Quando você corre atrás do que realmente é seu, você coloca muito mais foco e energia, e isso é o certo. Inclusive as iniciais dá o quê? Fé, né? Agora, quando você corre atrás do que é expectativa e sonhos dos outros, você pode perder a sua própria alma. E antes de ir para a quarta chave, para o quarto conceito, que eu adoro essa chave. Inclusive, eu vou te entregar um bônus, tá? Então, fica comigo até o final, porque você vai gostar bastante. Eu quero saber o seguinte de você. Tá fazendo sentido para você até aqui, minha dama? Se sim, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 amigas, que eu tenho certeza que nós vamos criar uma comunidade maravilhosa de damas que dominam a sua vida. Vamos lá, então, para a chave 4, direto ao ponto. Organização mínima e impacto máximo. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o poder e a importância da ordem, né? Tá passando aqui se você não assistiu, ok? Você não precisa fazer tudo de uma vez e ser aquela pessoa extremamente rígida. Você precisa fazer apenas o que é essencial. E aí eu aplico a lei que eu particularmente amo e admiro essa lei, que é a lei de Pareto. Ou seja, 20% daquilo que você faz, do que você se esforça, tem que gerar para você 80% de resultado. Tá? Eu sempre achei essa lei linda, maravilhosa, mas eu não conseguia, porque eu tinha um padrão que eu precisava fazer, muito esforço para que todo mundo visse aquilo ali, e aí quando tinha a recompensa era só de 10, 5%. Já é um assunto para outro vídeo, mas é uma vulnerabilidade, inclusive minha, que eu consegui perceber, eu consegui decidir, agir, acabar com esse padrão, mas eu era assim, eu era aquela pessoa que queria ser reconhecida pelo meu esforço, que é totalmente ao contrário da lei de Pareto. Então, o que a lei fala? 20% do seu esforço tem que gerar 80% de resultado. Inclusive, eu uso essa lei para compor até as peças do meu guarda-roupa, das estações, né? Fazer aquele cápsula de primavera, verão, outono, inverno e na hora também de montar os meus looks. E aí, a essa lei, eu acrescento a regra das 3 prioridades. Então, todos os dias eu já escolho ali 3 prioridades, sempre começando pela mais difícil
que é claro, muito mais, né, desafiador, e eu particularmente gosto muito da energia da manhã, e depois eu vou fazendo as outras duas que são prioridades. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso de uma rotina mínima. Tem um módulo inteiro que eu ensino sobre rotina que faz sentido para você dentro do programa Seja Dama da Sua Vida. E aí, quando eu falo sobre rotina, não é aquela rotina, acorda 4 da manhã, aquela coisa de alta performance, não. Mas é algo que é leve para mim, que faz, sabe, que faz sentido para mim. Ou seja, uma rotina mínima. Por exemplo, uma boa qualidade de sono, água, um movimento. Não precisa ser musculação ou alguma coisa mirabolante, né? Que todo mundo tá fazendo por aí. A escrita, que é algo que é poderosíssimo para mim. E a comida, que a gente muitas vezes ignora. Não tô falando para você fazer cardápios, aquela coisa assim, né? Toda requintada ou, né? Mas pelo menos no mínimo, parar de comer porcaria, sabe? E aproveitar o máximo dos alimentos naturais. Isso parece besteira, só que no final do dia faz uma grande diferença. Inclusive, você tendo uma rotina mínima, dessa forma que eu tô te falando, vai te ajudar a você manter o foco, a você ter ordem, a você se organizar, a você ter motivação, a você trocar hábitos ruins por hábitos bons e conseguir praticar essas 4 chaves que eu tô te falando aqui. Organizar a vida é como você abrir uma janela e deixar o ar entrar. De repente, a sua mente respira e você começa a enxergar e trilhar seu caminho com muito mais leveza. E é isso que a gente busca aqui, né, minha dama? Agora que você já entendeu as 4 chaves, tá na hora de eu te entregar o bônus que eu te falei que ia te entregar. Aqui eu vou deixar, inclusive, aqui na tela para você printar e você entender como que você vai conseguir aplicar. Eu indico você colocar em pausas todas esses quatro conceitos que eu te falei aqui. Eu tenho certeza que vai ser algo prático e leve, e eu quero que você volte aqui e me conta se realmente você conseguiu transformação. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo, então, tá resumido, e aí você vai fazer o quê? Ter essa forma de você colocar em prática. Em setembro, é a clareza radical, tá? Você vai colocar a sua visão de mundo, exercícios da linha da dor, e colocar a prática, que é o sono, em ordem, certo? Se você, por exemplo, era ficar perdendo horas, prejudicando seu sono, ou passando horas, madrugada dentro assistindo séries, para com isso e vai priorizar o seu sono de tal horário a tal horário. Essa é a prática. Em outubro, você vai colocar e começar a praticar os fundamentos sólidos. Lembra que eu te falei agora aqui sobre a rotina mínima? Então, você vai se aplicar a essa rotina mínima e avaliar como é que tá a movimentação do seu corpo, praticar um pouco de escrita, como é que você está fazendo a sua comida. Você vai olhar, perceber tudo isso e aí você vai priorizar, né? No caso, colocar ali a regra das 3 prioridades da sua vida. Você vai se importar e focar somente nisso. Em contrapartida, você vai ter já 30 dias tendo clareza, sua visão de mundo, você já vai ter descoberto ali qual é a goteira que você precisava acabar com ela e a qualidade do seu sono. Agora, no outubro, já melhorou um pouco mais a sua rotina mínima e praticando as 3 prioridades. E em novembro, mês da consolidação. Aí você já vai estar fortalecida com a rotina mínima, com o sono regulado, as suas prioridades por dia. É hora de trocar um vício ruim por bons hábitos. E aí você vai revisar isso semanalmente. Indico muito para que você compre um caderninho, uma agenda, para que você também venha registrar o seu progresso. E como que é registrar esse progresso? Você vê qual que é as suas vitórias, o que você conseguiu fazer. Também, se você quiser colocar o que você não conseguiu, tá tudo bem, corrija isso, continue. Mas eu indico você colocar principalmente aquilo que você conseguiu, que você alcançou, o que você fez, é uma espécie de diário, porque isso você vai estar construindo um repertório para que você venha ver que sim, o quanto que você evoluiu de setembro até dezembro, aplicando esses 4 conceitos, essas 4 chaves que eu te falei aqui nesse vídeo, certo? Então não precisa esperar chegar ao fim do ano, minha dama. Sua mudança pode começar hoje mesmo, com esse método totalmente simplificado nesses 4 passos que eu te falei aqui. Eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido isso há uns anos atrás, com certeza eu já teria chegado e avançado muito mais. E que tal você começar hoje mesmo aplicando esse método de maneira muito mais simplificada, muito mais aprofundada e estruturada? Eu quero te apresentar o meu programa Seja Dama da Sua Vida. Ele é um método totalmente estruturado, aonde eu te guio com muita clareza os seus planos, mudando os seus hábitos, o seu comportamento, criando uma rotina que faz sentido para você. Com isso, você vai melhorar a sua imagem pessoal e a sua comunicação. Tudo isso com muito mais leveza para que você venha dominar o seu jogo. Então, se você quiser o meu acompanhamento, seguindo com muito mais profundidade e colocando em prática essas chaves que eu te falei aqui, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom?
tenha certeza, se você aplicar isso de setembro até novembro, em 3 meses, a sua vida nunca mais será a mesma. Você não vai precisar ficar se explicando para ninguém. A sua mudança e seu comportamento vai falar por você. Agora eu fiquei curiosa. Se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários. Qual a chave que você mais gostou, que mais serviu para você? A chave da visão, a chave dos hábitos, a chave da motivação ou da organização? Eu quero saber, me conta aqui nos comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like e se você já fez isso, então compartilhe com mais 2 mulheres que você tem certeza que vai gostar bastante de aprender também sobre esses conceitos e sobre essas 4 chaves. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.